Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Aula 23. Vamos acompanhar na tela o que nós vamos aprender hoje? Aula 23, eixo, registros da história, linguagens e culturas. Conteúdos, a transmissão de saberes, culturas e histórias, alteridade e cultura de paz, questões da negritude indígena e intolerância religiosa. A habilidade, comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Vamos lá para a nossa hora de estudar? A transmissão de saberes, culturas e histórias acontece conosco desde quando nós somos crianças. Geralmente é a partir dessa idade que os nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas começam a contar para nós tudo que já vivenciaram nas suas épocas passadas. Isso acontece graças à oralidade. É pela oralidade que essas pessoas vão contando para nós como fizeram ou como fazem um cesto, uma receita, um instrumento. E geralmente, quando a gente é mais jovem, a gente vai aprendendo todas essas técnicas, vai aprendendo tudo isso, e conforme o tempo vai passando, a gente vai contando para os mais moços tudo isso que a gente aprendeu com os mais velhos, tomando lugar daqueles que nos ensinaram. E assim, tudo que nos é mostrado, tudo que nos é ensinado não desaparece. Existe uma história que eu ouço desde criança. Me foi ensinada e eu nunca mais esqueci. Hoje eu quero compartilhá-la com vocês. Ó lua magnífica, como desejo tocá-la, estou encantada por ti. Sapo, coaxa, vagalume, plim, nos mistérios desse luar, lindo como tu. Ó lua, meus sentimentos estão tão fortes, preciso chegar até ti. O lago da lua brilha ao luar. Eu contei estrelas mil e pensei em ti. Um sapo, coaxa, vagalume, plim, nos mistérios desse luar, lindo como tu. Ó poderoso Tupã, tenha piedade desta indiazinha. Os encantos da tua criação lhe tiraram a vida. Peço-te que com o encanto venha transformá-la. A lenda da Vitória Régia, hoje conhecida como Vitória Amazônica, é contada por vários povos e de muitas maneiras. Entretanto, todas as suas versões chegaram até nós graças à transmissão de saberes, histórias e também da cultura. Ah, isso é verdade.
Essa transmissão, ela está presente nos aspectos da cultura do Amazonas através dos mitos e das lendas. É possível proteger essas manifestações culturais, professora Carla? Será mesmo, professora? Há um jeito sim. Vamos aprender como? Como eu falei para as meninas, vamos aprender como preservar tudo isso que elas apresentaram para nós. Temos aqui a transmissão de saberes, culturas e histórias. Como é possível preservar essa oralidade? É possível através de políticas públicas. E o que é? Vamos lá? As políticas públicas dão forma ao país que nós queremos. E, por isso, é tão importante estarmos de olho nelas. Se estabelecemos uma política pública de proteção à cultura dos povos indígenas, como a professora perguntou, por exemplo, estamos sinalizando o enfrentamento da dura desigualdade cultural brasileira de maneira mais imediata, o que é importante para a parcela da população indígena. Ainda sobre políticas públicas, essas leituras do que são e para que se faz políticas públicas tem de estar no radar da população o tempo todo e não apenas durante os períodos eleitorais. Quanto mais democráticos e técnicos forem os processos das políticas públicas, maiores as chances de os resultados serem positivos para toda a sociedade. Um exemplo prático dessas políticas públicas está relacionado ao novo coronavírus, por exemplo. Toda a sociedade, parlamentares, sociedade como um todo, se organizou para que os impactos desse período pandêmico fossem os mínimos possíveis para essa situação, principalmente na área escolar. Então, o que aconteceu? Nesse cenário da pandemia, as políticas públicas voltadas para a educação começaram a se articular de forma a diminuir a distância desse aluno com a escola. E isso vai ser determinante para o sucesso a partir desse período pandêmico, pois se as políticas públicas se organizaram para tentar enfrentar esse momento sem deixar os alunos, as alunas, as crianças desamparados em casa, sem aula, então isso foi o principal articulador para que em 2021 e nos possíveis anos, quando a gente apenas lembrar desse período pandêmico, a gente possa refletir sobre as políticas públicas que foram geradas para amparar as famílias, os alunos, a sociedade como um todo nesse momento. Para quê, professora? Para que nós possamos ter um bem-estar no futuro do Brasil nos próximos anos, certo? Ou seja, o bom planejamento dessa gestão pública educacional é que vai garantir que em 2021, 2022, 2023, nos próximos anos, não seja um ano complicado para nós, que a gente não possa lá em 2021 ficar pensando assim, o ano de 2020 foi um ano perdido. Não, não foi. Porque nós nos reorganizamos para que ele não se tornasse mais complicado do que ele já era, certo? Aliás, você percebeu também, lá na encenação da professora Ruana e da professora Socorro, que enquanto elas estavam ali, contando aquela lenda para a gente, elas fizeram um pedido a Tupã? Aí eu quero essa deixa para que a gente possa falar de um outro assunto da nossa aula de hoje, certo? Assim como as políticas públicas, elas podem garantir para os povos indígenas essa proteção, a forma como elas contaram também trouxe para nós uma outra reflexão, a reflexão religiosa. E o que isso tem a ver, professora? É um dos tópicos da nossa aula. Percebeu que a professora Ruana sai correndo, olha para a lua, pede a Tupã que salve a sua amiga, a índiazinha, que se encantou com o reflexo da lua?
Do jeito que a professora Ruana fez, é parecido com a sua religião? Sim, não? Pois é. Entender isso, entender que as religiões se manifestam de maneira diferente, é fundamental para que a gente possa viver com muito mais tolerância religiosa e que a alteridade e a cultura da paz se faça presente no nosso meio. Vamos aprender um pouco sobre isso? Intolerância religiosa, religiosidade indígena, africana e demais manifestações. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou mais, ofender, discriminar. Agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e por conta das suas crenças. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre religiões e os governos, ou seja, os governos determinavam qual era a religião que as pessoas queriam seguir, e se ela pensasse ou quisesse seguir uma religião diferente, era perseguida. Como a religião é uma característica muito marcante na cultura de um povo, pode-se dizer que o ataque à religião, como a gente pode dizer também que é um ataque àquele povo, certo? Existe a lei número 9.459, que ela é de 13 de maio de 1997, que em seu primeiro artigo prevê a punição para crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Perdão aí a leitura, tá? Também é possível contar com o Disque 100 para denúncia de agressão aos direitos humanos. Vamos falar também de alteridade e cultura da paz. A educação tem como uma das principais, se não a principal missão, humanizar e personalizar o ser humano, trabalhando e desenvolvendo quanto mais e melhor possível para compreender seu pensar, sua capacidade de relacionar-se, seu modo de agir e sua imprescindível exigência de deliberação e escolha. Quem vai fazer tudo isso? A educação. Quando a educação consegue trabalhar e entronizar no ser humano hábitos de compreensão e comunhão com a totalidade do seu ser, ela consegue motivar e impulsionar a pessoa para que ela, como ser de relações, porque nós somos, o ser humano é um ser de convivência, entre no processo de humanização do seu mundo, transformar a sociedade em que vive e, por conseguinte, possa agir sempre a partir de quê? De valores, como a justiça, a responsabilidade e o bem comum. Capazes de configurar o convívio social, político, cultural e espiritual em uma sociedade cada vez mais formadora de uma convivência capaz de promover em cada pessoa o senso de verdadeira e digna cidadania mundial. Como você vê aqui no mapa do Brasil, caracterizado pelas várias manifestações de folclore que você localiza aqui, nós estamos em um país com muita diversidade. A gente passou muitas aulas de história comentando isso com vocês, não é verdade? Percebeu que se estamos em um país diverso, a nossa ação, a nossa atuação vai ser importante?
Cada cidade do nosso país recebeu influência e contribuição cultural dos seus povos formadores. Estão lembrados? Indígenas, negros, europeus, não é mesmo? A saber, aqueles que estão ali construindo esse país, certo? Seria muita desinformação nossa acreditar que no Brasil há somente um tipo de religião, há somente um tipo de cultura, há somente um tipo de proceder. Seria muita desinformação nossa. Nós somos um país muito diverso, não é? E precisamos, a partir do momento que entendemos isso, dar o respeito merecido a esses povos, que nem precisamos dizer em terceira pessoa, são eles, são aqueles, não. Somos um só, somos todos nós. Um só povo, com pensamentos e manifestações culturais diferentes, mas, acima de tudo, não somos superiores uns aos outros. Como disse o eterno professor Paulo Freire, não existem saberes maiores nem menores, apenas saberes diferentes. Questão da negritude. Manaus histórico. A influência e contribuição africana em nossa cidade. Já que estamos falando que o nosso país é diverso, vamos verificar essa diversidade aqui em Manaus, vamos lá? Primeiro, falamos de negritude. O que é? Fase de conscientização pelos povos negros africanos da opressão colonialista, nossa, quase que não sai, a qual busca reencontrar a subjetividade negra, observada objetivamente na fase pré-colonial e perdida pela dominação da cultura ocidental. Ou seja, a negritude é a forma que o negro começa a pensar sobre si e por quais eventos o seu povo passou. Vou fazer uma lâmpadazinha aqui para a gente lembrar, tá? Disso. Podemos dizer que negritude é um conceito que se manifesta através da história e que busca substituir o pensamento ocidental por um pensamento de valorização à raça negra, que ficou perdido na fase pré-colonial. Por que, professora, ficou perdido? Porque o negro, com o seu cabelo, com o seu jeito, com a sua cor, ele não se encaixava nesse período e se sentia discriminado. E achava que deveria parecer com eles. Então, ele se recortava, abria mão da sua valorização racial para poder se encaixar nesse mundo. Então, a negritude vem para dizer, não, você não precisa abrir mão das suas origens, dos seus valores, para se enquadrar dentro de qualquer demanda que seja impositiva, tá? Essa retomada dos valores da cultura e da história afro-brasileira e africana está presente em várias áreas e discussões. Estamos em um bairro aqui da cidade de Manaus, Morro da Liberdade. Quando a gente fala de negritude, estamos falando dessa valorização, dessa busca para se encontrar com as suas próprias raízes, de forma que eu não precise abrir mão do meu jeito de pentear, do meu jeito de crer, do meu jeito de ser por conta de uma cultura dominante. Então, a negritude, ela resgata isso. O Morro da Liberdade, localizado na zona sul aqui de Manaus, ela se chamava Beco São Benedito e é tradicionalmente conhecido pelas festas promovidas por negros e os seus descendentes que habitam neste bairro, certo? Assim como em outros bairros da cidade de Manaus e outras comunidades presentes, eles estão o quê? Resistindo em defesa da sua fé, da sua cultura e da sua representatividade. Questões indígenas. Manaus histórico. A influência e contribuição indígena em nossa cidade. Estudar a questão indígena no Brasil
cria um sentimento de pertencimento à nação, desenvolvendo também um senso de identidade junto ao povo brasileiro. Para o índio, a terra onde ele mora é mais do que simplesmente um meio de subsistência ou um recurso natural. Ela, a terra onde ele mora, de fato, representa um recurso sociocultural, sendo necessária para o suporte de sua cultura e modo de vida. Para expressar-se culturalmente, o índio utiliza sua língua de origem, suas tradições, músicas, danças, entre várias outras coisas. As aldeias mais isoladas ainda preservam de maneira significativa a cultura indígena, mas a realidade é que grande parte dos índios está inserida em duas culturas diferentes: a sua cultura nativa e aquela imposta pela modernidade. Volta aqui para mim. Estamos em uma comunidade também aqui no estado do Amazonas. A influência da cultura indígena na nossa cidade, ela está praticamente em tudo que fazemos. Está no nosso jeito de descansar, está nas comidas típicas que realizamos, que produzimos, nos objetos como a rede do descanso, nos saberes relacionados às ervas medicinais, no nome dos animais, no folclore, nas religiões, nas festas tradicionais e na relação com o meio ambiente. Agora que a gente explorou esse universo tão bom, te convido para o Exercitando. Questão número 1. Alteridade e cultura da paz também são consideradas transmissão de saberes, culturas e história. Por meio da educação, ela pode transformar a sociedade em que vive e, por conseguinte, poder agir sempre a partir de valores como justiça, responsabilidade e bem comum, ou ela pode negar nossas origens, pois é a melhor forma de mantermos a paz. Será que é isso? Vamos para a questão 2. Hoje eu acordei mais cedo para comprar um peixe lá na Panaí. Estava com muita vontade de tomar um caldo do peixe daqui. Comprei salsa e coentro, cebolinha e pimenta muripi e fui barganhar o preço em meio à gritaria quando eu ouvi: 3 bodó por 5, leve o jaraqui, dúzia de cubil, tem curimatã, matrinchã sem espinha, traíra, cuiú, sardinha fresquinha, pescado e pacu. Composição de Nicolas Júnior. O que essa música tem a ver com a nossa questão 2, professora? Bora lá! Nesse pequeno trecho de canção, podemos identificar todos os aspectos trabalhados nessa aula. Marque a alternativa correta. Vamos à primeira? O peixe é um alimento considerado impuro em todas as religiões. Será? Próxima. Questão da negritude e indígena. O caldo do peixe com o coentro. Será? O caldo do peixe com coentro traz essa questão da negritude e indígena? Outra. O ato de barganhar em seu significado original é condenável para a alteridade e cultura da paz. Volta aqui para mim. Pensa um pouquinho, lembra de tudo que a gente conversou, lembra da linda homenagem da Vitória Régia, Vitória Amazônica, né? Feita pela professora Socorro e pela professora Ruana, e já já a gente resolve.
Muito bem, pessoal. Agora que você pensou, lembrou de tudo que nós exploramos nessa aula, vamos resolver os exercícios. Questão número 1. A alteridade e cultura da paz também são consideradas transmissão de saberes, culturas e história. Por meio da educação, ela pode. Vamos lá, o que ela pode? Ela pode transformar a sociedade em que vive e, por conseguinte, poder agir sempre a partir de valores como a justiça, responsabilidade e bem comum. Ah, professora, se eu estou falando em alteridade da paz, é sobre isso que eu estou me referindo, não é? Exatamente. Mas vamos ver a outra. Negar nossas origens. Nunca se esqueça do que te levou e do que te traz e do que pode te projetar no futuro. Pois é a melhor forma de mantermos a paz. Nunca. A gente não precisa negar quem somos para caber no mundo, no universo de ninguém, de nenhuma cultura, certo? Olha aí, acertamos. Vamos à questão 2. Hoje eu acordei mais cedo para comprar um peixe lá na Panair. Quem mora em Manaus conhece essa feira, né? Estava com muita vontade de tomar um caldo do peixe daqui. Tem um que a gente diz que se comer ninguém sai daqui mais, tá? Que é o jaraqui. Comprei salsa e coentro, presta bem atenção aqui, cebolinha e pimenta murupi. E fui barganhar o preço em meio à gritaria quando eu ouvi 3 bodó, tá? Ele canta assim, tá? Não tá no plural. Por 5, leve o jaraqui. Quem come esse aqui não sai mais de Manaus, tá? Dúzia de cubil, tem curimatã. Matrinchã sem espinha, traíra, cuiú. Sardinha fresquinha, pescado e pacu. Se você ouvir essa música toda, você aprende todos os peixes aqui da região, tá? Nesse pequeno trecho de canção, podemos identificar todos os aspectos trabalhados nessa aula. Primeiro vamos lembrar, falamos sobre alteridade e paz, falamos sobre a questão da negritude e da questão indígena, né? E também falamos sobre a intolerância religiosa, certo? Vamos verificar. O peixe é um alimento considerado impuro em todas as religiões? Não. Existem religiões onde o peixe ele é sagrado. Então, essa não é a certa. Vamos lá. Questão da negritude indígena. Quando ele fala assim, caldo de peixe e coentro. Bem, caldo de peixe está correlacionado à cultura indígena, não é? E o coentro, ele está correlacionado à cultura da negritude. Então, opa, vamos suspeitar dessa daqui, tá? Vamos conferir a próxima. O ato de barganhar, em seu significado original, é condenável para a alteridade e cultura da paz. Ah, professora, eu ouço muito falar de barganhar para coisa de corrupção, e isso é condenável, de fato. Mas o significado de barganhar, sua versão original, é a troca. Então, qual seria a certa aqui? A que nós suspeitamos, porque barganhar no seu formato original é negociar. E esse significado atual, que é o significado de corrupção, né, da barganha, que é considerado condenável, tá bom? Vamos conferir? Olha aí, acertamos. A questão certa é quando a gente fala de negritude indígena, quando a gente junta ali, né, o caldo do peixe com o coentro. Muito bem, pessoal. Volta aqui para mim. Agora eu te convido para o resumo do conteúdo. Vamos lá? A transmissão de saberes, culturas e histórias. Aprendemos hoje, pessoal, sobre alteridade e cultura de paz, ou seja, a valorização de atitudes que nos colocam em comunhão uns com os outros. Aprendemos também
sobre questões da negritude e questões indígenas. Por quê? Porque se entendemos que vivemos em um país diverso, que teve também construção desses povos, a gente consegue respeitar e viver em comunhão com eles. Aprendemos também sobre intolerância religiosa, o seu jeito de crer, o seu jeito de não crer, ele precisa ser respeitado. Isso faz parte de você. E tudo isso só é possível graças a essa palavrinha aqui, ó. A educação. Certo? Volta aqui para mim. Agora que nós fizemos esse pequenino resumo, eu te convido para as considerações finais. Nesse belo cenário que nós começamos a nossa aula, eu me despeço de vocês. Que realmente a lenda da Vitória Régia e a transformação ocorrida pelaquela indiazinha, com os encantos que ela encontrou na criação, possa trazer para você a reflexão desses 3 pontos tão importantes. A necessidade de vivermos em paz uns com os outros, a necessidade de perceber que o Brasil não tem uma cultura dominante, que nós tivemos 3 povos formadores e que esses 3 povos foram crescendo, foram se tornando cada vez mais parte do nosso país, e isso é fundamental para a gente entender essa diversidade. E que a religião, ela também é uma marca de uma cultura de um povo. Então, agredi-la, ofendê-la, é agredir, é ofender esse povo na sua essência. Seu jeito de crer, seu jeito de acreditar ou de não acreditar, também é um direito seu, é respeitável. E que se eu respeito, eu também vou devolver em forma de respeito para os outros que estão ao nosso redor. Fica aqui o meu abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!